Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas que estão aqui comigo nesse canal para estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor juntos. Eu te saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos lá? Abra sua Bíblia aí no capítulo de Mateus 16, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vamos lá. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Os fariseus e os saduceus, eles eram inimigos, eles não eram amigos, mas eles se juntaram, se uniram para confrontar e para perseguir Jesus Cristo. Os saduceus, eles eram praticamente como os fariseus, só que os saduceus eram uma classe mais nobre, era um alto nível, um nível, sabe, mais potente. Eles eram como um partido político no judaísmo. Eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam nos anjos, eles não acreditavam em várias coisas que a palavra de Deus nos relata. Então, eles trabalhavam mais na parte política da igreja do que necessariamente na parte de espiritual, né? E aqui é a primeira vez que Mateus, ele menciona os saduceus. Ao grupo dos saduceus, eles pertenciam o chefe dos sacerdotes. Eles tiveram um papel importantíssimo no julgamento de Jesus, né? Eles tiveram um papel muito importante no julgamento de Jesus, mas eles não acreditavam em várias coisas. Então eles se uniram junto com os fariseus para perseguir Jesus e trazer sobre Jesus um julgo. E eles pediam, né, para que Jesus mostrasse um sinal vindo do céu, se verdadeiramente ele era o Filho de Deus, né? Verso 2. Ele, Jesus, porém lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo. Jesus, tipo assim, tá desdenhando deles, né? Tá desdenhando deles, dizendo, vocês dizem que sabem tanto, que entendem tanto, mas vocês não conseguem enxergar que o reino de Deus está aqui na frente de vocês, está sendo colocado diante de vocês agora. Aí Jesus Cristo aqui no verso 4 vai parar o deboche, vamos colocar assim, contra aquele povo e vai xingar aquele povo. Jesus Cristo, ele não tolera. Muitas vezes a gente pensa assim, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo é amor, Jesus Cristo me entende, Jesus Cristo sabe do meu coração, Deus entende. Deus entende? Entende, mas justamente por ele conhecer a intenção do nosso coração, é que ele não aceita qualquer desculpa, ele não aceita qualquer afronta, ele não aceita qualquer falatório da nossa boca, porque as nossas atitudes têm um poder muito maior de mostrar o que nós realmente somos capazes de fazer por Deus ou não. Então, Deus, ele é amor? É, mas ele também é fogo consumidor. Não brinca com as coisas de Deus, não. Porque ele leva muito a sério as coisas do céu.
Não se deve brincar com as coisas de Deus. E Jesus fala no verso 4: uma geração má e adúltera pede um sinal. Uma geração má, povos perversos e pessoas adúlteras. Lembra que eu já falei em outros capítulos anteriores que a palavra de Deus, o próprio Deus, ele se refere à geração de Israel, ao povo de Israel, como um povo adúltero e prostituto, porque esse povo se prostituía com outros ídolos que não eram Deus, né? E faziam pacto com eles, alianças com eles. Por isso que Jesus fala que a geração é má e adúlteros, porque fala de Deus, mas não vive para Deus. Não reconhece Deus quando ele está ali fazendo milagres, maravilhas, trazendo o céu para a terra. Né? Isso que Jesus está falando. Verso 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, e deixando-o retirou-se. Jesus, ele primeiro xinga, fala que aquele povo é um povo ruim, é um povo adúltero, fala na cara deles, não fala pelas costas não. E depois Jesus Cristo vira as costas e vai embora. Ele não perde tempo. Jesus, ele acusa aqueles líderes religiosos de não quererem admitir os milagres que Jesus Cristo já tinha feito várias vezes e aponta para a presença do reino de Deus. Então eles não querem reconhecer que Jesus Cristo é aquele que faz milagres e Jesus Cristo está apontando para o céu através dos milagres que ele está fazendo. Então Jesus Cristo não perde tempo, vira as costas e vai embora. E assim temos que ser nós. Nós não podemos ficar perdendo tempo com pessoas e coisas que não querem aprender de Deus. Existem muitas pessoas que chegam perto da gente e começam a perguntar coisas de Deus, mas a realidade é que elas não querem saber das coisas de Deus. Elas querem sugar de você aquilo que Deus te deu de bom para desperdiçar ali, ó, logo depois que sair de perto de você. Então vigia, tá? Vigia quem você está deixando chegar perto e não dê muita ideia para quem, na realidade, não quer nada com Deus. Vamos lá? Verso 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus Cristo, ele fez aqui uma analogia. Lembra que Jesus Cristo sempre faz analogia, conta por parábola, para que fique mais fácil o entendimento? Aqui Jesus Cristo, ele fez uma analogia. Ele disse assim, ó, acautelai-vos, separai, tende cuidado, ficai apercebido quanto ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento significava o quê, gente? Significa até hoje o quê? Aquilo que fica abafado, escondido e que cresce, vai fermentando e trazendo, sabe, um burburinho muito grande. Porque os fariseus, pelas costas de Jesus, estavam com um fermento abafado, crescendo, falando muito mal de Jesus e planejando o mal contra Jesus. Os saduceus e os fariseus. Então Jesus Cristo está falando para os seus discípulos: acautelai-vos, tende cuidado com os fermentos dos fariseus. O verso 7 nos diz assim: eles, os discípulos, porém, discorriam entre si dizendo: é porque não trouxemos o pão. Eles não conseguiram entender que Jesus Cristo não estava falando de comida, mesmo porque Jesus Cristo, ele faz milagres.
E ele pode produzir alimento em qualquer lugar, e é isso que Jesus Cristo vai falar para eles. Jesus Cristo vai trazer à memória deles tudo aquilo que Jesus Cristo já fez de bom, de milagres, de operações, de maravilhas, e que eles haviam se esquecido. Presta atenção, verso 8. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Jesus Cristo aqui, ele detalha os milagres que ele já fez nos capítulos anteriores, para que os discípulos pudessem recordar que ele é o pão da vida e ele tem todo o poder. Verso 10, nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Quantos cestos sobraram para vocês? Não compreendeis? Como vocês não compreendem que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui Jesus Cristo fala assim: gente, eu estou falando com vocês, será que vocês ainda não perceberam? Não estou falando de comida terrena, eu estou falando daquilo que eles estão manipulando por trás para poder trazer sobre nós. É isso que eu estou falando para vocês terem cuidado. E aí o verso 12 nos diz assim: então entenderam que não lhe dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas das doutrinas, dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Então era para eles tomarem cuidado da doutrina, do ensinamento dos fariseus e dos saduceus, porque Jesus sabia o que eles estavam tramando, o que eles estavam pensando. Lembra que Jesus tinha a mente espiritual aberta, ele usava 100% de toda a capacidade cognitiva, ele tinha a ligação perfeita do céu e da terra, porque ele não tinha pecado. Então, aquele que não tem pecado tem uma conexão direta com Deus, assim como Adão e Eva antes de pecarem. Né? Verso 13. Indo Jesus para o lado da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Jesus aqui, ele começa a falar assim, né? Gente, o que estão falando de mim por aí? O que as pessoas estão pensando a meu respeito? O que elas estão contando e que vocês estão ouvindo? O que essas pessoas estão falando de mim? Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vocês, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Jesus Cristo perguntou para eles o que o povo falava dele. Quem diz o povo ser o filho do homem? Ele se reconhecia como filho do homem, ele tinha sua identidade perfeita, inabalável, inalterável. E ele falou: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles dizem que você é esse, é aquele, aquilo outro. Ele falou assim: e vocês? Quem vocês que andam comigo dizem que eu sou? E aí, né, nós vemos mais uma vez Pedrão chegando na área com seu ímpeto de responder tudo correndo. E ele vai lá, verso 16. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Pedro, ele teve uma revelação de Deus, uma revelação do céu. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado, feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, Jesus Cristo declarou que aquilo que Pedro manifestou com a sua boca não era algo terreno que qualquer pessoa podia falar. É algo que somente o entendimento divino de Deus poderia dar a alguém.
e Pedro declarou essas palavras. E quando nós vemos isso aqui, nós vemos assim, uau! Pedro, um dos discípulos, andava com Jesus e foi tremendamente usado por Deus. Ele foi cheio do Espírito Santo e trouxe essa revelação e profetizou, falou com ela. E aí nós precisamos prestar bastante atenção, porque nos versos a seguir nós vamos ver que Pedro, ele recebeu uma seta do maligno. Ele, um homem que andava junto com Jesus, cheio do Espírito Santo, ele recebeu uma seta, um dardo do maligno. E isso vai ficar bem evidente logo no texto à frente. A palavra do Senhor nos diz, lá em Efésios 6, que nós devemos revestir, tornar a vestir, todos os dias, 24 horas por dia, as armaduras espirituais para que possamos combater os dardos inflamados do maligno. Pedro era um homem que andava com Jesus, conhecia Jesus, viu os milagres de Jesus, foi cheio pelo Espírito Santo, falou quem era o Filho do Homem e ele vai ser usado como boca do inimigo. Então nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo está o tempo todo ao nosso redor, ao nosso derredor, buscando momentos para que ele possa usar a nossa boca para poder trazer aquilo que é mal. Então vamos estar atentos. E aí Jesus Cristo revela o seguinte aqui para Pedro no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro. Pedro no original é Petrus e Petrus significa pequena pedra ou pedrinha. Então Jesus disse: também eu digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, que era o próprio Jesus, edificarei a minha igreja. Pedra significa Petra, que é rocha, que é Jesus. Então Jesus diz assim, ó: também eu te digo que tu és uma pequena pedrinha e sobre a pedra grande que sou eu, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo estava dizendo: Pedro, você é uma pedrinha, como todos os outros discípulos e as pessoas que me seguem. E essa pedrinha colocada em cima da rocha, que é o próprio Jesus, ela vai ter poder e autoridade. E o inferno não vai prevalecer contra Deus. Porque eu e você sem Deus, nós não somos nada. Mas eu e você com Deus, nós somos tudo. Nós temos uma potência tremenda quando nós estamos alinhados com o querer, a vontade e a palavra de Deus. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. Jesus está dizendo: o inferno não prevalecerá contra Deus. Por isso a igreja está fundada, alicerçada em Jesus. Assim, o inferno pode até tentar, mas nunca vai prevalecer, nunca vai vencer, nunca vai ultrapassar o poder que Deus deu para a igreja. Deus deu um poder para a igreja através da pedra, da Petra, da rocha, que é Jesus Cristo, no seu sacrifício por mim e por você. E o verso 19, Jesus continua dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui Jesus Cristo ele está dando autoridade, ele está liberando autoridade sobre Pedro e sobre os seus discípulos e sobre nós hoje. A autoridade para ligar na terra aquilo que é bom e para desligar na terra aquilo que é ruim. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas palavras, com as alianças que nós fazemos, porque quando é ligado,
quando é unido, quando é concordado na terra algo, é concordado também no céu. E quando às vezes a gente desliga na terra, mas não desliga no céu, isso causa impedimento na nossa vida, do dia a dia. Então, quando você desliga algo na terra, você também precisa entrar no mundo espiritual com autoridade em Deus, com a vida alinhada com Deus e desligar também no mundo espiritual. Porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. E aquilo que é desligado na terra tem que ser também desligado no céu. Ok? Então, isso aqui é uma autoridade que Jesus Cristo deu para nós, servos do Senhor. E no verso 10, 20 nos diz assim: então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Jesus Cristo, ele tinha algo para fazer. E ele tinha uma fama, mas ele não queria que isso tomasse uma proporção muito grande. Apesar de que já tinha uma proporção gigantesca, né? Mas ele queria conter para que ele pudesse fazer a obra dele perfeita. Então as pessoas sabiam, mas ele falava assim: olha, não fica contando para todo mundo, não fica falando para as pessoas que eu sou o Filho de Deus. Deixa que eles descubram por si mesmos. Deixa que eles venham e percebam isso e queiram andar do meu lado. Né? Então não fica espalhando isso por aí, como se fosse possível, né, gente? Porque nessa época não tinha telefone, não tinha internet, e a palavra do Senhor diz que vinha pessoas de todas as regiões para poder ser curado por Jesus, tocar Jesus, pedir um socorro para Jesus. Então, naquela época, sem telefone, sem internet, já tinha tanta falação, imagina hoje. Né? Verso 21 nos diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus Cristo, ele já estava começando a dizer: eu preciso ser entregue, eu preciso ser morto, eu preciso ressuscitar, eu vou passar por muitas coisas terríveis, vocês vão se sentir abandonados, mas vocês não se preocupem, porque tudo está no controle de Deus. Né? Tudo está debaixo do direcionamento de Deus. Né? Então, daqui para frente, Jesus Cristo vai começar a mostrar para os seus discípulos, para tentar trabalhar as emoções dele, as emoções deles, para aquilo que está por vir. Né? Mas como nós já vimos, o entendimento dos discípulos é bem complicado. Né? Eles lembram muito das coisas boas e as coisas escapam muito fácil, né, da mente deles, assim como às vezes também escapa da gente. Às vezes Deus nos dá uma promessa e a gente esquece dela, né? Então a gente vê essa dificuldade também na época dos discípulos. E aí aqui a gente retoma de novo aquilo que eu tinha falado lá no verso 17, né? Lá no verso 17 sobre Pedro. Verso 22 aqui nos diz assim, ó: quando Jesus falou que era necessário ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia, é que Pedro vai se manifestar. 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Pedro chamou Jesus de lado. Falou: Jesus, faz favor aqui, vem cá, só eu e o Senhor, vem cá. E aí Jesus Cristo foi e ele virou para Jesus e falou assim: Jesus, de modo nenhum isso vai acontecer, o Senhor não pode falar isso. Ele começou a reprovar Jesus. Pedro, ele começou a ministrar ao coração de Jesus a autocomiseração, para que Jesus se sentisse vitimizado. Ele começou a lançar
setas do inimigo. As setas que ele recebeu, ele passou para Jesus. E para que Jesus se sentisse vitimizado, para que Jesus desistisse. Gente, se Jesus Cristo desistisse, todos nós estaríamos condenados ao inferno. Satanás, ele jamais quis que Jesus Cristo fosse até o final e entregasse a sua vida na cruz por mim e por você. Satanás, ele jamais quis isso, porque ele sabia que quando isso acontecesse, nós teríamos de novo livre acesso a Deus, a comunhão com Deus. Nós poderíamos clamar o nome de Jesus em qualquer lugar e nós teríamos resposta. Porque o véu teria sido rasgado, como nós vamos ver lá na frente. O véu vai ser rasgado de alto a baixo. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É algo que só Deus pode e fez por nós. Então, Jesus Cristo, como ele tinha a mente dele aberta, ele usava 100%, né, de todo o conhecimento e plenitude dele, ele olhou para Pedro. E ele viu que Pedro tinha sido setado pelo maligno. Então, quando Pedro começou a reprovar Jesus e a falar isso, Jesus Cristo no verso 23, Jesus Cristo ele não amaciou. Jesus Cristo ele não passou a mãozinha na cabeça de Pedro e falou: ô Pedro, não pode ser assim não, meu querido. Você tem que prestar atenção no que você fala. Não. Olha o que Jesus Cristo fez no verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Arreda quer dizer para trás, passa de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Jesus Cristo, ele virou para Pedro, olhou para Pedro e falou direto. Jesus Cristo, ele não brinca com as coisas de Deus. Jesus Cristo, ele olhou para Pedro e chamou Pedro de Satanás e falou: arreda para trás de mim. Você é como uma pedra de tropeço. Lembra que a gente aprendeu o que é a pedra de tropeço? Um lugar de caída, de vergonha, uma armadilha. Então Jesus declara: você tenta ser uma pedra de tropeço, uma armadilha para mim. Por que você cogita das coisas dos homens? Satanás, ele já pensa como os homens pensam. Ele vê como os homens vê. Ele entende que aquilo que Deus fala, Deus cumpre, porque Deus é fiel. E ele veio de lá, e ele sabe os princípios que Deus usa, que Deus estabelece, que Deus não quebra jamais. Então ele conhece o poder de Deus, a fidelidade de Deus e a honra de Deus. Por isso que quando Deus fala que vai fazer algo, Deus não brinca em serviço. Deus faz mesmo que o inimigo tente com as coisas humanas sabotar aquilo que Deus preparou. Mas Jesus diz: porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. A vitimização, essa autocomiseração, isso é coisa do homem, isso não é coisa de Deus, não. Deus nos fez para sermos mais do que vencedores. Deus nos fez assim, para ser mais do que vencedores. Nós somos príncipes, princesas de Deus. Nós temos um Pai que é rei e que governa todas as coisas e que já nos deu todas as coisas, inclusive o passaporte para a eternidade através de Cristo Jesus. Não é lindo o que Deus faz por nós? É por amor. Ele te ama, ele me ama, e por isso ele nos quer pertinho dele. Verso 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, Jesus ele vai começar a comunicar, Jesus ele vai começar a explicar o que o diabo
quer, mostrando o que Deus quer. Ele vai mostrar o que Deus quer que a gente faça. E quem não fizer isso que Deus quer, vai desagradar a Deus e vai agradar o inimigo. Então, Jesus Cristo, ele vem dizendo: se alguém quer vir após mim, passar pelo caminho que eu passei, a si mesmo se negue. Então, precisa haver renúncia. Precisa haver renúncia. Precisa haver negação do seu querer, da sua vontade, das suas emoções, dos seus sentimentos. Precisa haver. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz aqui significa missão na terra. Não dá para seguir Jesus sem renunciar às nossas próprias vontades e cumprir a missão que Deus tem para nós. Verso 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Com Jesus Cristo, gente, a matemática é diferente. A matemática de Jesus Cristo é perder para ganhar. Você precisa deixar as suas próprias vontades de lado para cumprir o seu chamado celestial aqui na terra. Você precisa renunciar às coisas desse mundo para você conquistar as coisas do mundo que há de vir. Com Jesus a matemática é bem diferente. Bem diferente. Com Jesus você perde aqui na terra para você ganhar lá no céu. E se você ganhar aqui na terra, você perde lá no céu. É mais ou menos assim a matemática de Jesus. Verso 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Você comprar, de que adianta você comprar, você ser um milionário, você conquistar todas as coisas aqui e você perder a sua alma? Aqui Jesus está falando céu ou inferno, não tem outra coisa. O que nós temos para dar a Deus para ir para o céu? O que o homem dará em troca da sua alma? Nada, a não ser obediência a Deus. Não tem nada nessa terra que a gente possa barganhar, trocar, para que a nossa alma vá para o céu, porque Deus é o dono do ouro, da prata. Então, nenhum tesouro que você ajuntar aqui na terra vai conseguir ganhar nada de Deus. E Deus, ele é espírito. Ele não precisa dos nossos bens materiais, ele tem todas as coisas. Ao dispor dele, basta ele falar e tudo volta para a mão dele, porque tudo é dele, é para ele, por ele, que são feitas e existem todas as coisas. Então não adianta você querer ganhar o mundo, você conquistar, você ser famoso, famosa, ser deslumbrante e perder a sua alma. Não negocie aquele que Deus conquistou para você, aquele que Jesus Cristo, a preço de sangue, conquistou para você. Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus Cristo está dizendo, se for necessário, perca tudo por aqui, porque vocês terão uma retribuição minha quando eu voltar. Vocês vão perder nessa vida, mas vão ganhar infinitamente mais comigo quando eu voltar na glória do meu Pai. Eu vou retribuir a cada um conforme as suas obras, conforme o seu sacrifício, conforme as suas renúncias, conforme a obediência à minha palavra. Glória a Deus, que coisa linda. Verso 27. Em verdade vos digo que há alguns do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus. Jesus Cristo, ele tem um reino para apresentar para mim e para você. E nós precisamos estar preparados para esse grande dia, porque esse grande dia vai chegar e não vai tardar. E nós precisamos estar atentos, porque como nós vimos,
homens que andavam junto com Jesus, que ouviam Jesus, que viam e viviam os milagres de Jesus, eles foram setados pelo inimigo, tentando destruir o plano perfeito de Deus. Então nós precisamos estar vigilantes quanto àquilo que está à nossa volta e não colocarmos firmeza no nosso pensamento, no nosso achismo, no nosso coração, e sim buscarmos sempre em Deus a resposta da palavra certa sobre a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Assim nós damos o findar do capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Muito obrigada pela sua companhia. Se você está gostando, deixe o seu joinha aí, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal e vamos juntos aprender mais da palavra do Senhor e sermos edificados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Um grande abraço, gente. Fica com Deus e até o próximo estudo.